Muita gente se perde buscando respostas para mistérios distantes, como a origem do universo ou se estamos sozinhos no cosmos. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas não tem tempo nem energia para isso. A vida exige demais. São boletos, dúvidas, desejos e inquietações internas que consomem o agora. O que poucos percebem é que, diante de tanto ruído, a filosofia pode oferecer silêncio, clareza e direção prática para viver melhor. A maioria enxerga a filosofia como algo teórico, distante da realidade. Mas existe um tipo de filosofia feita para a vida real, para quem sofre, para quem sente dor e quer aprender a enfrentá-la com coragem: o estoicismo. Enquanto outras correntes se perdem em palavras, o estoicismo oferece ferramentas práticas. Sêneca disse: "Temos professores que ensinam a debater, mas não a viver." O estoicismo ensina, acima de tudo, a viver. Ao contrário do que muitos pensam, a filosofia não é só para intelectuais. O estoicismo foi vivido por um imperador, um escravo aleijado e um senador exilado. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca representaram diferentes extremos sociais e enfrentaram medos, perdas e sofrimentos. A força da filosofia estoica está em sua universalidade. Ela serve tanto ao homem mais poderoso quanto ao mais oprimido. Ela serve a você. Esses três nomes, Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, não viveram em tempos fáceis. Enfrentaram guerras, perseguições, doenças, dor e morte. E mesmo assim, encontraram paz interior. Como? Eles entenderam uma verdade simples, mas poderosa. Não controlamos os eventos externos, mas controlamos como reagimos a eles. Essa é a espinha dorsal do estoicismo. Separar o que está sob nosso controle daquilo que não está. Epicteto afirmava que nossa liberdade está em nossas escolhas internas. Podemos não controlar o mundo, as opiniões alheias ou o futuro, mas podemos controlar nossas atitudes e interpretações. É inútil gastar energia com aquilo que escapa ao nosso poder. Direcionar o foco para o que controlamos é libertador. Essa mudança de perspectiva transforma dores em lições, fracassos em sabedoria e obstáculos em treino. Não importa quanta influência tenhamos, quanta riqueza acumulamos ou quantas conexões possuímos, sempre haverá algo fora do nosso alcance. A saúde pode falhar, a sorte virar, a reputação ruir, mas nossa mente permanece nossa. Marco Aurélio escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Ele não escrevia para impressionar, mas para lembrar a si mesmo do essencial. Marco Aurélio não queria fama literária. Seus escritos foram íntimos, registros privados de uma mente que tentava manter a clareza em meio ao caos. Quando ele diz, seja um homem bom, em vez de debater sobre o que é ser um, ele está se disciplinando, não pregando. Isso torna cada frase mais verdadeira. Não são sermões ao povo, mas lembretes a si próprio, lembretes que hoje servem a todos nós. Em tempos de luxo, poder e adulação, Marco Aurélio refletia sobre a simplicidade. Muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você. Essa não é só uma frase bonita, é uma lição prática. A verdadeira paz não depende de luxo, mas de perspectiva. O estoicismo nos ensina a reduzir o desnecessário, a valorizar o que é essencial e a perceber que os excessos são armadilhas disfarçadas de conforto. Sêneca dizia que muitas vezes só percebemos o quanto algo é supérfluo depois de tentar viver sem aquilo. O estoicismo combina perfeitamente com o minimalismo moderno porque compartilham o mesmo princípio. A felicidade vem de dentro. Num mundo consumista que promete plenitude por meio da aquisição, os estoicos apontam na direção oposta. O problema nunca foi o que temos, mas o que achamos que precisamos. Acreditamos que vamos encontrar paz mudando de lugar, de trabalho, de cidade. Mas os estoicos nos lembram:
Não podemos fugir de nós mesmos. Você não precisa de um lugar novo, mas de uma alma nova. Sêneca foi claro. A fuga externa é inútil se não houver mudança interna. E essa é a chave. Não é o mundo que precisa se transformar primeiro, somos nós. Sem isso, levaremos o caos para onde formos. Epicteto ensinava que mesmo diante da dor, da doença ou da morte, ainda é possível ser feliz. Parece extremo? Sim. Mas ele falava como alguém que conheceu o sofrimento de perto. Um escravo aleijado, sem nome verdadeiro, conhecido apenas como aquele que foi comprado. Sua dor era real, seu sofrimento profundo, e mesmo assim ele afirmava com convicção: ainda assim, seja feliz. Ele viveu o que ensinou. O estoicismo não ensina passividade, mas força. Sêneca defendeu o tratamento humano de escravos. Marco Aurélio liderou em tempos de guerra e peste. Eles sabiam que para mudar o mundo, primeiro é preciso dominar a si mesmo. Justiça, coragem, sabedoria e autocontrole. Essas são as 4 virtudes estoicas. A verdadeira mudança começa de dentro, com pequenos atos, escolhas conscientes e atitudes justas. Se cultivássemos essas virtudes diariamente, como seria nossa vida? Imagine enfrentar o sofrimento com serenidade, os desafios com coragem, os impulsos com autocontrole e os dilemas com sabedoria. É isso que o estoicismo propõe. Uma forma de viver que não nega a dor, mas aprende com ela. Uma forma de ser que não espera a perfeição, mas busca a melhoria constante. O progresso já é uma vitória. Epicteto dizia que nunca viu um estoico perfeito, mas ver alguém a caminho disso já era inspirador. Não é preciso ser impecável, é preciso estar em movimento, cuidar do caráter, da mente, das escolhas. Como Sêneca disse, sofremos mais na imaginação do que na realidade. E Marco Aurélio completou: escolha não ser ferido, e você não o será. O estoicismo nos dá o poder de não sermos reféns da dor. 2000 anos depois, o estoicismo continua atual. Ensinamentos que sobreviveram ao tempo, que dialogam com o budismo e influenciaram o cristianismo primitivo. Sêneca trocou cartas com o apóstolo Paulo. Mas, independentemente da crença, a filosofia estoica oferece algo essencial, uma arte de viver. Como Epicteto escreveu, o material do carpinteiro é a madeira, o da filosofia é a vida. Use a sua com sabedoria. O estoicismo nos treina para o que mais importa, a vida como ela é. Ele não promete que tudo vai dar certo, mas ensina a enfrentar até o pior com dignidade. Quando aprendemos a controlar nossos pensamentos, emoções e julgamentos, nos tornamos menos vulneráveis às tempestades externas. A liberdade verdadeira não é fazer o que se quer, mas não ser escravo das emoções. Essa é a raiz da força interior. Em vez de reagir de forma impulsiva, o estoico observa, reflete e decide com clareza. Ele não é frio, mas lúcido. Ele não ignora o sofrimento, mas aprende com ele. Na prática, ser estoico é andar na contramão do caos, enquanto todos se desesperam. É respirar fundo diante da crítica, recuar diante da raiva e avançar com propósito. É deixar de ser arrastado pelos ventos da vida e passar a velejar com firmeza. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, se essas palavras fizeram sentido, acenderam uma luz ou trouxeram clareza, então considere se inscrever no canal. Deixe seu like, comente o que pensa e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Aqui, toda semana, você encontra ferramentas para fortalecer sua mente e alma. O caminho estoico não é fácil, mas é real. E você não precisa trilhar ele sozinho. Obrigado por estar aqui. Lembre-se, o que você controla é o que mais importa. Pensamentos, atitudes, escolhas. Esse é o seu campo de batalha. E é nele que você pode se tornar inabalável. Continue buscando, continue crescendo, continue firme.
O estoicismo é um chamado silencioso à grandeza interior, e ela começa quando você para de fugir da vida e começa a viver de verdade.